Seja bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial Integral. Nesta aula, nós estudaremos um teorema que nos permitirá concluir se uma dada série é divergente. Vamos começar aqui imaginando que nós temos uma certa sequência, de termo geral AK, e que o limite, quando k for para mais infinito de AK, seja diferente de zero. Vamos considerar ainda que nós temos a soma parcial Sn, definida por somatório de k começando em 1 até n de AK. Bom, não é novidade para a gente que S1 seria simplesmente A1. S2 seria A1 mais A2. S3 seria A1 mais A2 mais A3. E assim vai seguindo até chegar em Sn, que seria somar de A1 até a n. Sn mais 1 seria somar de A1 até n mais 1. E Sn mais 2 seria somar de A1 até a n mais 2. Bom, agora vamos pensar o seguinte. Considerando que AK, quando k for para mais infinito, é diferente de zero, o que isso aqui significa? Significa o seguinte. Se k for um número muito grande, o número AK se aproxima cada vez mais de alguma coisa que não é zero. Ou ainda também, dizer que isso aqui é diferente de zero pode também significar que esse limite não existe. Vamos supor que ele existe, tá? Bom, se ele existe e é diferente de zero, então ele vai ser um número positivo ou um número negativo. Só para facilitar aqui nosso entendimento, vamos imaginar que isso aqui fosse 1, certo? Ou seja, que AK, quando k vai para mais infinito, ou seja, quando k é um número muito grande, AK se aproxima cada vez mais de 1, tá? Aí o que acontece aqui? Bom, vamos imaginar aqui no Sn. Nós teríamos aqui uma soma, do termo do A1 até o An-1, que é o anterior aqui. E aí nessa soma, teríamos acrescentando um número que estaria próximo de 1, Porque imagina que n fosse um número muito grande, tá? Aí como no limite, quando k fosse para mais infinito, esse AK fosse, por exemplo, 1, então isso aqui seria um númerozinho próximo de 1. Bom, aí no Sn mais 1, você estaria pegando toda aquela soma que você já tinha até o An-1 e estaria acrescentando alguma coisinha próximo de 1 e outra coisinha aqui também próxima de 1. Porque se An é próxima de 1, o próximo também é, Lembra que o nosso termo aqui está crescendo muito, Então, se esse número n é um número muito grande, fazendo aqui a analogia como se fosse k para infinito, Imaginando aqui esse n também indo para infinito, é claro que esse n mais 1 também seria um número muito grande, Ele também iria para infinito. Então, quer dizer que aqui eu estaria somando alguma coisinha próxima de 1 e aqui outra coisinha próxima de 1. Então, na verdade, nesse termo aqui, eu estaria somando alguma coisinha próxima de 2. Já no próximo, no Sn mais 2, eu estaria somando aqui alguma coisinha próximo de 1, próximo de 1, próximo de 1. Então, somando aqui, estaria próximo de 3. Então, veja, continuando essa ideia, a partir do momento que eu fosse aumentando aqui o número de termos, pegando Sn3, Sn mais 3, Sn mais 4 e assim vai, é razoável a gente pensar o seguinte, que o limite, quando esse n for para mais infinito, de Sn, seja infinito. Ou seja, se você aumentar muito o número de termos, o meu Sn vai ser um número que vai crescer para o infinito, tá? Por quê? Pensando aqui no caso, por exemplo, de 1, então veja, estaria somando 1, aqui somando alguma coisa próxima de... Aqui somando alguma coisa próxima de 1, aqui alguma coisa próxima de 2, aqui alguma coisa próxima de 3, e eu estou só crescendo. Então veja, não importa o que acontecia até o n-1, o An-1, eu estaria somando sempre alguma coisa a mais, acrescentando mais 1. Então esse negócio só ia crescendo, tá? Mesmo que fosse um número, por exemplo, negativo, aí eu ia acrescentando 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, ou melhor, números próximos, de 1, de 1, de 1, de 1, de 1. Então ia chegar um momento que esse negócio ia começar a crescer, 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 certo? Pensando agora de outra maneira, você disse que era diferente de zero. Tá, e se fosse, por exemplo, um negativo aqui? Por exemplo, quando o k fosse para menos infinito, esse AK, digamos que desse menos 1, Aí claro que seria diferente de zero também. A ideia aqui seria parecida. Veja, aqui você estaria diminuindo alguma coisinha próximo de 1, aqui estaria diminuindo alguma coisinha próximo de 2, aqui diminuindo alguma coisa próximo de 3. Ou seja, à medida que você fosse aumentando aqui o número de termos, na soma, você estaria diminuindo uma outra unidade, Diminuindo 1, diminuindo 2, diminuindo 3, 4, e assim vai. Então, aí nesse caso, também é razoável a gente pensar que o Sn, quando n fosse muito grande, ou seja, quando o número de termos fosse muito grande, seria infinito. Só que nesse caso agora seria infinito negativo, Porque eu estou diminuindo, Estou pegando um número e estou diminuindo. 1, depois diminuindo 2, diminuindo 3, diminuindo 4, diminuindo 5, e assim vai. Resumindo então o que a gente discutiu aqui, parece razoável que se o limite, quando k for para mais infinito, de AK, desse termo geral aqui, não seja zero, que essa soma aqui, quando ela for para infinito, esse n, que essa soma seja infinita também. Ou seja, que essa soma seja divergente. Nós vamos usar essa ideia mais para frente aqui nessa aula, mas é interessante você ter noção de que é razoável o que está acontecendo aqui, tá? Mas agora a gente não pode ficar só na intuição ou só no razoável. A gente tem que ser mais formal, tem que ser mais preciso. Então vamos chegar lá nessa conclusão, tá? Vamos continuar aqui. Vejamos aqui então o teorema. Seja a série de soma parcial Sn, n indo de 1 até mais infinito, onde esse Sn é definido como somatório de k começando em 1 até n de AK. Pois bem,
se o somatório de k começando em 1 até mais infinito de AK é convergente, então o limite quando k vai para mais infinito de AK é igual a zero. Vamos ver um exemplo aqui. Nós sabemos de aulas passadas que essa soma aqui ela é convergente, porque isso aqui vai dar uma série geométrica e de razão entre 0 e 1, no caso a razão é meio, e nós já vimos que uma série geométrica de razão entre 0 e 1 ela é convergente. Bom, e note que o termo geral aqui, que é 1 sobre 2k, se a gente fizer o limite quando k vai para mais infinito, quanto é que dá isso aqui? Dá zero, porque nós temos uma fração, o numerador está constante, o denominador vai para infinito, né? Porque 2 elevado a k, se k vai para infinito, 2 elevado a k também vai para infinito. Então, nesse caso aqui, essa fração, quando nós formos para infinito, k vai se aproximar de zero. Então, esse limite é igual a zero. Então, veja que atendeu o que está aqui no nosso teorema, né? Essa soma foi convergente, concluímos que esse termo geral aqui foi para zero, quando o k foi para infinito. Agora, aqui é interessante tomar cuidado, porque muita gente, quando vê uma afirmação desse tipo, é uma afirmação do tipo se, então. Muita gente acaba pensando que, se isso aqui é verdade, então o contrário também é. Mas não é assim. Ou seja, a pessoa lê isso aqui e imagina, tá, então se o limite quando a k cai no infinito for zero, então automaticamente essa soma é convergente. Tem muita gente que pensa assim. Não, não é verdade. Está aqui um exemplo. Ó. O limite quando k vai para mais infinito de 1 sobre k, isso aqui é zero. Porque, de novo, nós temos uma fração, o numerador está constante, o denominador vai para infinito, então o resultado disso aqui dá zero. Só que a soma, quando k vai de 1 até mais infinito de 1 sobre k, ela é divergente. Nós já vimos essa soma aqui em aulas passadas. Isso aqui é a soma de uma série harmônica. E nós já vimos que nesse caso aqui ela é divergente. Então veja, o fato do limite do termo geral, quando k for mais infinito, ser igual a zero, não significa necessariamente que essa soma que você faz desses termos AK, que ela é convergente. Tá? Então está aqui um exemplo. Vejamos então agora a demonstração daquele teorema. Bom, e para demonstrar um teorema, a gente precisa, para organizar nossas ideias, separar o que é hipótese e o que é tese. Lembrando que a hipótese é o dado que você tem inicial, certo? O que você já sabe que é verdadeiro. E a tese é o que você quer realmente comprovar, certo? Utilizando o dado inicial lá da hipótese. Bom, no caso lá, o que é hipótese? A hipótese é que o somatório, quando k for para 1 até mais infinito de AK, é convergente, tá? Agora, o que significa isso? Isso significa que se você fizer, por definição, já viu que isso aqui é o limite, quando n vai para mais infinito, do somatório de k começando em 1 até n, de AK, esse limite aqui é igual a c, para um certo número real c, tá? Então, quando isso aqui acontece, por definição, significa que isso aqui é convergente, tá? E qual é a tese? O que a gente quer concluir? O que a gente quer concluir aqui? O limite de AK, quando k vai para mais infinito, é zero. Então, aqui, qual deve ser nosso trabalho? Nós vamos ter que organizar as ideias para, utilizando esta informação da hipótese, concluir esta informação aqui da tese, tá bom? Vamos ver isso aqui agora a seguir. Vamos começar aqui só definindo Sn, como sendo o somatório de k começando em 1 até n de AK. Ou seja, Sn é a soma dos n primeiros termos, né, desse AK aqui. Então, Sn vai ser A1 mais A2 mais A3 mais A4, reticências, aí antes vai vir a n-2, depois a n-1, depois a n, tá? Agora, quem seria Sn-1? Seria você somar de A1, A2, mais A3, mais A4, até chegar em a n-1, tá bom? O que acontece agora é se a gente subtrair membro a membro essas duas equações. Bom, o que vai acontecer é o seguinte. Teremos aqui, então, essa equação. Por quê? Bom, Sn vai de A1 até a n. Vou subtrair o que vai, que é o meu Sn-1, que vai de A1 até a n-1. Ou seja, esse A1 vai simplificar com A1, esse A2 com A2, esse A3 com A3. E assim eu vou seguindo até chegar aqui em a n-1 e a n-1. Vai sobrar apenas, então, o an, tá? Então, nós obtemos essa equação. Agora, o que acontece se a gente efetuar o limite em ambos os membros dessa equação? Bom, o limite quando n for mais infinito de Sn menos Sn-1 vai ser igual ao limite quando n for mais infinito de an, tá bom? Bom, o que acontece aqui agora? Por hipótese, nós sabemos que o limite, quando n for mais infinito, do somatório de k começando em 1 até n de AK é igual a c. Em outras palavras, nós temos que essa soma aqui, quando n for para mais infinito, ela é convergente, tá? Isso é a hipótese. Agora, veja bem, se esse limite é c, então a gente pode concluir que esse outro limite aqui, que é o limite quando n vai para mais infinito, do somatório de k começando em 1 até n-1 de AK, esse limite aqui também é c. Por quê? Bom, o que aqui está escrito? Aqui está escrito que se esse n for um número muito grande, ou seja, à medida que esse número n cresce muito, essa soma aqui se aproxima de c, tá? Agora veja, se o nosso n é um número muito grande, aqui de novo, n-1 também vai ser um número muito grande, vai continuar sendo um número muito grande. Então, aqui também vai se aproximar de c. Ou seja, o fato disso aqui ser verdade nos garante que isso aqui também é verdade, tá bom? Esses dois limites, então, vão valer c, tá certo? Continuando então, ó, quem que vai dar esses dois limites? Bom,
se esse limite aqui é igual a C, e você analisando aqui o limite quando n for mais infinito de Sn, vai dar isso aqui, né? Se você substituir o nosso Sn como a gente definiu. E se esse Sn-1, quando a gente fizer também o limite, também dá C, então no final das contas, esse lado aqui vai ficar o quê? C menos C. Desse lado aqui eu só repetir. Limite quando é de AN, quando n vai para mais infinito. Ora, então se eu tenho C menos C aqui desse lado, e no final das contas eu tenho esse daqui, o que a gente vai concluir? Que o limite de AN, quando n for mais infinito, é igual a zero. Então veja, isso aqui, se você reparar, já é a tese que a gente está querendo demonstrar. Só não está com a letra que a gente usou lá, né, para o índice. Mas isso aí é relevante, porque veja, o que está escrito aqui? Está escrito que se n for um número muito grande, meu AN se aproxima de zero, tá bom? A letra que você usou aqui é relevante, eu posso botar outra letra. Então, ou seja, no final eu posso dizer o seguinte, que o limite quando k vai para o limite de AK é zero. Ou seja, esse limite aqui está dizendo a mesma informação do que essa. Ó. Quando o número é muito grande, o k, o meu AK vai para zero, tá? Então, é a mesma ideia, só mudei a letra que eu estou usando aqui para representar. Isso é irrelevante. E eu só fiz essa mudança só para ficar com o formato lá da tese. Mas, na verdade, nem precisaria, né? Eu já cheguei nessa conclusão, já é a tese, na verdade. Então, enfim, o que a gente aconteceu aqui? Nós usamos a nossa hipótese e nós concluímos a nossa tese. Então, isso fecha a demonstração do teorema que a gente precisava, tá bom? Antes de continuar aqui, vamos discutir algo que vai ser importante para as ideias que a gente vai ter, que é o seguinte. Digamos que você tem essa afirmação, se A, então B. A minha pergunta para você é, qual é a equivalente dessa afirmação? Bom, muita gente acha, de forma errada, que se essa afirmação é verdadeira, então necessariamente a afirmação que seria fazer se B, então A, ela também seria verdadeira. Isso é um erro muito comum das pessoas quando estão estudando matemática. E isso não é verdade. Por exemplo, pensa aí na seguinte afirmação. Se n é par, então 2n é par. Pensa nessa afirmação e você vai ver que ela é verdadeira. Agora vamos fazer o contrário. Se 2n é par, então n é par. Certo? Se você analisar essas duas afirmações que eu falei agora, eu só troquei de lugar o A e o B, tá? Você vai ver que essa afirmação que eu falei agora ela não é verdadeira. Ou seja, se 2n é par, então n é par. Você vai ver que essa afirmação, na verdade, é falsa. Então, veja que, se você tem uma afirmação desse tipo, se A, então B, sendo verdadeira, e se você troca o B com A, não necessariamente o que você vai obter, a outra afirmação que você vai obter, é verdadeira, tá? Então, o que eu quero perguntar para vocês é, beleza, e quando é que vai ser, quando é que eu vou ter uma outra afirmação que seja verdadeira também, né? Ou seja, que seja equivalente a essa daqui? Bom, aí o que nós vamos ter é o seguinte, a afirmação que é equivalente a essa é essa daqui, ó. Se não B, então não A. Ou seja, se você trocar o A com B e você negar esse B e negar esse A. Então, essa afirmação aqui, se essa primeira for verdadeira, essa segunda também vai ser verdadeira. E se essa primeira for falsa, essa segunda também vai ser falsa, tá bom? Se você quiser pensar nisso aqui, né, fazendo o exemplo anterior, seria o seguinte, né? Lembra que eu tinha falado, se n é par, então 2n é par. Então, pensa agora na seguinte afirmação. Se 2n não é par, então n não é par. Pensa lá para você ver. Bom, essa afirmação aqui, ela tem um nome, ela é chamada de contrapositiva, tá? Então, essa afirmação aqui é a contrapositiva dessa. E o contrário, essa é a contrapositiva dessa, tá bom? Esse tipo de discussão aqui, ela é feita na disciplina de lógica, tá? No ensino médio, tem alguns lugares que não vê, tá? Era interessante que visse também no ensino médio. Aí no nível superior, tem curso também que não tem a disciplina de lógica. Mas é importante essa disciplina exatamente para dar essa noção aqui, tá? Então veja, o que eu quero agora resumir para vocês é, se você tiver como verdadeira essa afirmação, então necessariamente a contrapositiva dela também é verdadeira. Isso daqui vai ser útil para a gente, você vai ver de que maneira agora. Bom, voltando naquele teorema que a gente tinha, o que a gente provou foi que se o somatório de k começando em 1 até mais infinito de AK é convergente, então o limite quando k vai para mais infinito de AK é zero. Isso foi o que a gente provou. Bom, isso aqui é uma afirmação do tipo se, então. É uma implicação, né? No caso aqui seria o meu A, aqui seria o meu B, né? Fazendo um comparativo com o que a gente falou na estante. Qual vai ser, então, a contrapositiva disso daqui? Bom, né? Já que isso aqui é verdadeiro, a gente já viu que a contrapositiva também vai ser verdadeira, porque a contrapositiva ela é equivalente a isso daqui. A contrapositiva vai ser negar isso aqui e negar isso aqui, e trocar de lugar, né? Ou seja, o que nós vamos ter? Se limite quando k vai para mais infinito de AK não é igual a zero, então, somatório de k começando em 1 até mais infinito de AK não é convergente, tá bom? Agora você deve estar pensando assim, poxa, que trabalho é esse? Já que você está dizendo que é para negar isso aqui, e aqui está dizendo que o limite quando de AK quando AK para mais infinito é igual a zero, por que você já não colocou aqui direto? Limite de AK quando K vai para mais infinito é diferente de zero. Bom, eu não coloquei porque quando você diz que um limite não é zero, tem duas situações. Ou porque esse limite não existe, então se ele não existe ele não pode ser zero, ou é porque ele realmente é diferente de zero. Então, na verdade, essa frase aqui, ela vai poder ainda ter essas duas situações.
Já essa segunda aqui, dizer que não é convergente, a gente já viu que significa dizer que é divergente. Ou seja, isso aqui tudo, então, a gente pode escrever da seguinte maneira. Se limite de k indo para mais infinito de AK é diferente de zero, ou limite quando k vai para mais infinito de AK não existe, então o somatório quando k vai para 1 de mais infinito de AK é divergente. Ou seja, dado que a gente já provou esse teorema aqui, tá? A contrapositiva dele, que é isso daqui, também ela é verdadeira, já que a gente provou que isso aqui é verdadeiro, tá bom? Vamos então resumir o que a gente tinha falado antes, e esse teorema ele vai ganhar o nome de teste da divergência, tá? Então nós temos aqui uma série de soma parcial Sn, que é o somatório de k começando em 1 até n de AK, e nós vamos ter o seguinte, se o limite quando k for mais infinito de AK for diferente de zero, ou se o limite de AK quando k for mais infinito não existe, então essa soma, né, que é o somatório de k começando em 1 até mais infinito de AK, é divergente, tá bom? Então esse vai ser chamado de teste da divergência. É importante aqui fazer uma observação, que é o seguinte, ó, se o limite de AK quando k for mais infinito for igual a zero, o teste da divergência é inconclusivo. Na verdade, no primeiro teorema que a gente viu nessa aula, nos exemplos que eu dei, isso aqui já tinha meio que dado uma pista sobre isso. Mas é interessante eu frisar aqui de novo, ó. Veja, por exemplo, esse limite quando k vai para mais infinito de 1 sobre 2k, a gente já viu que é zero. E essa soma aqui, de k indo de 1 até mais infinito de 1 sobre 2k, ela é convergente. E esse limite aqui, que é o limite quando k vai para mais infinito de 1 sobre k, também é zero. Só que esta soma, que é a soma de 1 sobre k quando k vai de 1 até mais infinito, essa soma é divergente. Então veja, o fato do limite daquele termo geral dar zero não significa que aquela soma ela vai ser convergente e nem que vai ser divergente. Não dá para você saber. Por isso que é inconclusivo, tá? Você não pode afirmar o que acontece. Agora, se o limite daquele termo geral AK não der zero, né, quando k for mais infinito, ou se ele não existir, aí sim, com certeza, você pode afirmar que aquela soma ela é divergente, tá bom? A soma do termo geral quando k vai de 1 até mais infinito. Então, é isso que acontece aqui que a gente vai poder concluir, tá? Nessas situações aqui. Quando for igual a zero, não dá para concluir nada, tá bom? Vejamos agora um exercício. Ó. Verifique se somatório de k começando em 1 até mais infinito de 6k menos 1 sobre raiz de k ao quadrado mais 5, se isso aqui é convergente. Bom, digamos que a gente queira aplicar o teste da divergência nesta soma, então o que a gente tem que fazer? Nós temos que calcular o limite desse termo geral quando k vai para mais infinito. Então vai ficar o limite quando k vai para mais infinito de 6k menos 1 sobre raiz de k ao quadrado mais 5. Esse limite não é novidade para a gente já resolveu isso lá no primeiro curso de cálculo. E para resolver aqui, o que a gente pode fazer? Vamos dividir o numerador e o denominador por uma mesma expressão. No caso, eu vou dividir por k e por k. Então, nós vamos ter isso daqui, tá? Bem, se eu fizer essa divisão, o que é que vai acontecer? Aqui no numerador, nós vamos ter 6k dividido por k vai dar 6. E 1 dividido por k vai dar 1 sobre k. Já aqui no denominador, como nós temos essa raiz e ela está sendo dividida por k, o que é que vai acontecer? Esse k, para dividir o que está aqui dentro da raiz, ele vai ter que ficar k ao quadrado, tá? Ou seja, esse k que está fora da raiz, para ele dividir o que está lá dentro da raiz, ele vai ter que entrar, entre aspas, né, ao quadrado. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter k ao quadrado dividido por k ao quadrado, quando esse k entrar aqui como k ao quadrado, que vai dar 1. E esse 5 vai dividir por k ao quadrado, quando ele entrar aqui, então vai ficar 5 sobre k ao quadrado. Então, no final, nós vamos ter essa expressão aqui. É interessante você pausar o vídeo aula e fazer essas continhas direitinho aí para acompanhar melhor, tá bom? Bem, aí quanto é que vai ser esse limite? Bom, aqui nós temos uma fração, o numerador está constante, o denominador vai para infinito, porque k vai para infinito, né? Então, esse termo aqui vai para zero. Já aqui nessa raiz, o que acontece? De novo, nós temos uma fração, o numerador está constante, o denominador vai para infinito, porque se k vai para infinito, k ao quadrado também vai. Então, essa fração aqui no limite também vai ser zero. Ou seja, no final aqui vai ficar 6 menos 0, aqui em cima, e aqui embaixo vai ficar a raiz de 1 mais 0. Ou seja, no final vai dar 6 em cima e 1 embaixo. Ou seja, quanto é que vai dar esse limite? Vai dar 6. Bom, então o que acontece? Já que o limite então é 6, o que a gente conclui? A gente conclui que o limite é diferente de 0, porque ele deu 6, né? Então é diferente de 0. E já que esse limite aqui é diferente de 0, pelo teste da divergência, vamos concluir então que esta soma aqui ela é divergente. Essa aula termina aqui, eu espero você nos próximos vídeos. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não da videoaula. E por fim, se desejar, inscreva-se no meu canal.